A ideia hoje, né, eu quero ser bastante breve, tá? É mais trazer um pouco do que a gente está fazendo e das possibilidades que tem, né, de potencial aqui na região e mostrar o que a gente já está fazendo, já está aplicando em propriedades lá na região sul do estado, isso evoluindo aí para a região da 163, e a gente vê que aqui tem bastante potencial, né? E da mesma forma que, se você pegar a região ali do Vale do Guaporé, né, ali próximo de Pontes Lacerda, né, são regiões que está entrando a agricultura mais fortemente e que tem muito potencial para integrar sistemas. Então a ideia hoje é falar um pouquinho disso e assim, é bem aberto se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente puder falar. A minha ideia, como a região aqui ela é uma região que inicialmente predominante de pecuária, né, é mostrar como o animal ele pode contribuir e como ele contribui nessas áreas de lavoura. Porque a gente tem visto que tem pessoas aqui, tem produtores aqui nessa região, está começando a entrar aí com a lavoura e integrar lavoura e pecuária pode ser algo bem interessante. Então a ideia é trazer essa... Antes de começar, eu quero falar que eu represento aqui um grupo maior, que é a Aliança CIPA. A Aliança CIPA ela é uma associação público-privada que envolve 3 universidades, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Paraná e a Federal de Rondonópolis. E o objetivo dessa aliança é gerar e difundir conhecimento em sistemas sustentáveis de produção. Então a ideia era agrupar um número maior de pessoas para que a gente tivesse mais força na busca de recurso, né, em recursos humanos, para gerar esse conhecimento e conseguir difundir isso de forma mais efetiva. Bem, mas entrando efetivamente no tema, hoje se a gente for pensar, né, a gente tem uma demanda muito grande por alimentos. Até 2050, nós estamos falando aí de uma população de próximo de 10 bilhões de pessoas. E nós estamos falando de uma população crescente, que está mais exigente, que quer comer melhor, aqueles países que não consumia tanto proteína animal começam a consumir, fruto de uma melhoria, né, econômica das famílias, e vai começando a aumentar a demanda da produção de alimentos. Então, até 2050, essa população de próximo de 10 bilhões de pessoas, elas vão precisar comer. E a estimativa é de que a gente tem que aumentar quase 60% na produção de alimentos para alimentar esse povo todo. Só que aí, por outro lado, nós temos que aumentar a produção sem abertura de novas áreas, né? A maior parte das nossas áreas elas já estão abertas, está muito limitado, são poucas áreas ainda, poucas regiões que ainda dá essa possibilidade de abertura de novas áreas, né? Eu fui no Piauí recentemente, agora final do mês que vem estou indo lá novamente, o pessoal lá está começando a abrir terra. O presidente da ProSoja lá mesmo comprou 30 mil hectares de cerrado, está abrindo agora, que é algo que a gente não vê tanto aqui mais, né, no nosso estado. Mas se a gente for aumentar essa quase 60% da produção de alimento, nós teríamos que ter uma área que equivale a 2 países da Índia, de nova área para produzir esse tanto de alimento no modelo atual. Só que aí a gente ainda tem uma outra coisa para se preocupar, porque acaba caindo sobre o produtor. Eu tenho que aumentar alimentos sem abrir área e reduzir a emissão de gás de efeito estufa. E essa redução, ela é de quase mais de 60% de redução, a gente precisa diminuir a emissão. Eu digo precisa porque a gente acaba sendo cobrado por isso. E tem muita coisa que nós vamos começar a ganhar se a gente conseguir reduzir essas emissões. Tem uma série de ações já em andamento
para pagar, né, esses créditos de carbono. Nós participamos de um grupo com a Syngenta Global, nos convidou para ajudar, e a Syngenta Global, eles estão começando a investir nesses cenários, principalmente naquelas áreas de pastagem degradada, convertendo para sistemas mais sustentáveis de produção. E aí eles nos convidou para que a gente pudesse definir os cenários, quais seriam os nossos cenários de base e quais seriam os sistemas que eles iam aportar recurso de alguma forma ainda para o produtor, de forma a compensar esse produtor se ele começar a viabilizar a produção mais sustentável. Então, logo, isso vai acontecer. E eles escolheram o Mato Grosso. Então, nós temos Campo Novo do Parecis iniciando, Sapezal e tem mais uma cidade que me fugiu, Itangará. As 3 cidades vão ser o piloto, nós vamos pegar propriedades piloto ali para começar esse projeto. Então, de alguma forma, o produtor que converter pastagens degradadas para sistemas mais sustentáveis, de alguma forma ele vai ser impactado financeiramente. Então, não é só uma coisa de, questão daquelas ONGs que estão falando que tem que reduzir. Não, o pessoal já está vendo que é uma realidade que o produtor precisa ganhar com isso. Então, nós temos algo para fazer para que a gente tenha essa produção de alimento, mas também que a gente ganhe mais dinheiro. E nessa linha, o que eu entendo, né, nós entendemos que é uma das vias para que isso aconteça, são os sistemas integrados. Porque os sistemas integrados, eles possibilitam que a gente produza mais alimento na mesma área e ainda reduzindo os insumos. A gente pode produzir mais na mesma área, gastando menos com os sistemas integrados, é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Se nós pegarmos, eu trago essas 2 fotos ali. Essa foto aqui da esquerda é a área de produção de arroz no Japão. Veja, isso daí é o inverno do Japão do ano passado, em janeiro do ano passado, um amigo estava lá no Japão e ele tirou essa foto. Olha, colheu o arroz e a área fica assim até a próxima safra de arroz. Aqui à direita, em 2019, eu fui com o professor Paulo dar uma palestra lá em Rondônia. Nós fomos participar de um evento lá. E aí, nós retornando, eu fiquei aqui no Mato Grosso, ele foi para Porto Alegre. Aqui é o inverno, né? Agosto de 2019, lá na região do lado de Porto Alegre. Vocês verem lá no cantinho da asa, lá, é o Rio Guaíba, ali que passa em Porto Alegre. Então, essa é a realidade de muitas propriedades. Tem muitas áreas nossas aqui no estado que tem uma safra de soja e depois ou fica em pousio ou fica só com pasto. Só com pasto, que eu digo, porque não tem pecuária, é só pasto. Agora imagina, eu tenho uma área que produz uma safra, e nós temos muitas áreas aqui, né, porque nós temos muitos solos frágeis, aquele solo de textura mais média, arenosa, que não dá para fazer safrinha. Então o cara só planta uma lavoura de soja, e que essa área não está produzindo riqueza, não está produzindo comida. É uma área que está parada, ela está só com pasto, mas não tem pecuária. E a gente tem que começar a pensar diferente disso. E aí eu pego um exemplo aqui, é um exemplo de um experimento que a gente tem lá no sul. Tá? E ali, ó, aquela área que está marcada ali sem cobertura é aquela área igual a que o professor Paulo tirou foto lá do lado de Porto Alegre. Que ela tem algumas lavouras de arroz que plantam o arroz e depois a área fica em pousio. Ou áreas de produção de soja que fica só com aveia ou azevém só para cobertura, que é igual a nossa braquiária, que fica aqui muitas vezes só para cobertura de solo. Só que não está produzindo comida. E aí a gente criou um sistema que produz arroz, mas que é possível ter também uma cobertura de solo e que seja pastejada por animais.
Eu trago aqui o resultado de alguns tratamentos que nós fizemos. Esse primeiro aqui, ó, que é esse arroz convencional, é aquele sistema. Aí a gente tem arroz com azevém, depois pastejo. Eu estou falando arroz e azevém, mas posso falar aqui um exemplo: soja, pasto, sem animais, ou soja, pasto com animais. Rotações, né, que entra arroz, azevém, soja. E aqui, esse gráfico, ele mostra a produção de proteína digestiva para consumo humano. Ou seja, o quanto de comida a gente consegue produzir. E entendam, quando eu falo quanto de comida, eu estou falando quanto de riqueza eu também estou gerando. Né? Porque se eu estou produzindo mais carne, mais soja, mais grão, eu estou ganhando mais dinheiro com isso também. Quando eu tenho um sistema convencional, ele produziu por volta ali de 547 quilos de proteína por hectare. Quando eu coloco a pecuária, já sobe lá para 650. Quando eu começo a diversificar, eu tenho um exemplo: soja, milho e pecuária. No nosso caso ali entrou arroz, soja e azevém com pastejo, nós já falamos em 913 quilos de proteína. Isso representando 66% a mais de produção de alimento. A nossa meta é produzir mais na mesma área e reduzindo a emissão. Então, olha aí, eu consigo produzir mais na mesma área, colocando a pecuária que sequestra carbono. Aquela coisa que o povo fala, a pecuária emite carbono, bem manejada, ela sequestra carbono. A pecuária coloca carbono no solo. E aí daqui a uns dias nós vamos começar a ganhar também por esse carbono que está no solo. Então o sistema integrado, na verdade, quando a gente pensa numa integração, ela é como se fosse, você vai no self-service e ali você escolhe os componentes. Hoje nós estávamos numa fazenda lá em Vera e nós saímos do hotel pensando, já bolando um sistema para o produtor. Quando nós chegamos na fazenda dele, começamos a bater papo, ficamos ali meia hora, 40 minutos batendo papo, aquilo que a gente tinha pensado mudou totalmente. E aí nós montamos um sistema integrado que se adequasse à condição daquele produtor. Então, na verdade, quando a gente fala de integração, vem muito na nossa mente soja, pasto, ou floresta com pasto. Não, tem N possibilidades. Na verdade, o sistema integrado ele tem que ser bem planejado, porque ele precisa explorar as interações. A pecuária tem que favorecer a lavoura e a lavoura a pecuária. Às vezes a gente vê aí na rua, você vai passando aí na BR, o pessoal colheu o milho e soltou o animal lá. Ah, eu faço integração. Sobra lá a resteva de milho, umas espigas, eu solto os bichos lá. Aí eu sempre falo, olha, eu tenho um bicho que ele tem dente na parte de baixo da boca. Com a língua, ele capta a comida assim, não tem mão, e eu solto ele para tentar lamber aquelas espigas de milho para conseguir comer. E muitas vezes estou falando que estou fazendo integração. Infelizmente, isso não é integração. Para você ter ideia, se eu pegar um pasto de braquiária e eu reduzir 1 centímetro na altura do pasto, cada 1 centímetro que o pasto fica mais baixo, o animal dá 143 passos por dia a mais. 1 centímetro a menos. Quer dizer, um animal que ele poderia andar menos, ele acaba andando mais porque o manejo do pasto às vezes não está adequado. Quando eu quero emagrecer, o que eu faço? Eu vou caminhar, eu vou para a academia. Aí eu coloco o animal para andar nas minhas pastagens. Isso seja numa pastagem convencional, né? Ou seja numa área de integração. Então a integração, você pode ter N possibilidades, N culturas, diferentes espacializações. O importante é a gente ter a noção, e eu acho que aqui, como tem uma realidade muito forte de pecuária,
talvez muitos de vocês sejam pecuaristas, é que a gente vai trabalhar com um bicho vivo, que vai comer algo vivo também. Diferente da soja, eu conduzo, eu desseco ela para eu plantar, para eu colher. O pasto não, o pasto segue crescendo, eu estou com um animal vivo, que ele capta entre 0,5 e 1 grama de matéria seca em cada bocadinha que ele dá, só que às vezes ele tem que comer 15 quilos de matéria seca. Ele tem que dar entre 20 e 30 mil bocados por dia. Só que ele só tem 24 horas para fazer isso. Aí a gente chega ali 11 horas, 10 horas, você vê animal pastejando. Até eu, que sou mais bobo, na hora que tá calor, você quer ficar num lugar com ar-condicionado, você quer ficar de boa. Imagina um animal, que às vezes ele está ali 10 horas da manhã pastejando. Não é porque ele quer, é porque ele está com fome. E aí, quando você planeja o sistema, quando você coloca esse animal, você tem que ter uma noção. Eu tenho X animal, esse animal vai comer tanto por dia, eu tenho que produzir comida. E vai ter um período aqui que não é novidade para nós, que é uma seca forte, nós estamos passando ela. Só que essa época da seca, menor produção de pasto, eu tenho um bicho vivo dentro da minha fazenda que tem que comer. E aí a integração ela começa a ajudar nisso. Porque essa época agora eu posso ter pasto não tão bom mais, mesmo de integração, mas melhor do que aquele pasto permanente. Mas se você tem uma área de agricultura, você vai ter que ter pasto permanente em área de agricultura também. Porque eu tenho um bicho vivo, que em setembro eu tenho que tirar ele para plantar minha soja. E para onde ele vai? E eu não posso comprar um animal, um bezerro de desmama, e pré-recriar ele e vender. Eu estou pagando quase, aqui eu não sei o preço, mas lá na região sul está pagando aproximadamente R$470 a arroba do bezerro. Não sei quanto sai aqui, porque o bezerro a 3 mil e tanto, lá, e aí, então, quando você vai converter o peso da desmama pelo que estão comprando, você está pagando R$470. Só que R$470 nós vamos vender um boi gordo a 300. Eu tenho um ágio aí, grande, né? Que eu tenho que diluir em 14 arrobas até abater. Então não dá para eu recriar só na integração. Porque senão eu tenho 7 arrobas para diluir esse ágio de R$170 por arroba que eu paguei. Quer dizer, eu tenho que recriar e tenho que terminar esse bicho na integração. É por isso que às vezes eu vou ter que ter um pasto permanente ali e vou ter que ter uma área de confinamento ou semi-confinamento. Então veja que o sistema, a gente pode chegar numa propriedade que às vezes ela tem as duas propriedades a mesma condição de solo, de estrutura, de clima, mas aí eu tenho proprietários diferentes. Um gosta mais de lavoura, outro mais de pecuária. Um tem amor à pecuária, outro mais amor à lavoura. Um gosta mais da parte de cria, outro já gosta de recria e terminação. Então, as mesmas propriedades têm condições totalmente diferentes. Então, na hora de montar sistema integrado, nós temos que levar isso em consideração. Não é receita de bolo. Tá? Então, é assim, monte o seu. É quase aquela coisa, ó, tá aqui, cada propriedade nós vamos ter que pensar de uma forma. E aí, quando eu estou falando que eu chego em área de pecuária, área de lavoura, muitas vezes, e há muito tempo atrás, eu digo há muito tempo atrás porque hoje já mudamos isso, né? O sojicultor, o agricultor, ele tinha um receio muito grande de colocar pecuária nas áreas de lavoura dele. Porque sempre foi aquela coisa de, se eu colocar animal na minha área de lavoura, vai compactar o solo e reduz a produtividade da soja. Hoje, se você vai conversar com o agricultor que faz integração, ele fala, se aquela área eu quero que aumente a produtividade, eu tenho que colocar animais. Porque já está provado, muito mais do que provado, que o animal muito mais beneficia do que atrapalha o sistema.
tudo depende de como nós vamos manejar esses animais no sistema. E é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha só, quando eu insiro o animal numa área de produção, como isso funciona? Se eu pego uma lavoura de soja, que produz aí 4 toneladas por hectare, um pouco mais de 65 sacas de soja por hectare, no grão ela leva embora 320 kg de N, leva 60 de fósforo e 80 de potássio. Isso vai embora, ele sai da área e vai embora. Milho, a mesma coisa, ó. Só que ele exporta um pouco menos de nitrogênio, mas exporta mais fósforo e a mesma quantidade de potássio. Agora, se eu produzir 15 arrobas por hectare, eu coloquei um bicho lá. Vamos supor que esse animal tinha 7 arrobas e eu levei ele nessa área e ele foi a 22 arrobas. Ele produziu 15 arrobas por hectare, por animal, né? E eu tinha um animal por hectare. Ele leva embora 11 kg de N, 7 kg de fósforo, 600 gramas de potássio. Então veja, quando eu coloco um animal na área de integração, a primeira coisa, ele não exporta nutriente. A quantidade de nutriente exportada pelo animal é desse tamanho. Quer dizer, o animal ele não afeta negativamente a fertilidade do solo. Porém, quando eu coloco esse bicho, ele melhora o sequestro de carbono. E quando eu falo, às vezes a gente fala, sequestro de carbono, gás de efeito estufa, não é nada ambientalista demais. Não, é porque se eu coloco mais carbono no solo, numa área arenosa, retém mais água, diminui lixiviação de nutrientes, principalmente potássio, aumenta estoque de enxofre, né, que são nutrientes importantes. E como a pecuária, o que ela faz? Imaginem uma área de soja, plantei soja, dessequei, colhi essa soja, plantei um pasto. Eu posso ter duas situações, por isso que eu falei para vocês, a hora que eu falei, só pastagem. Eu coloco a pastagem. Desse lado direito, eu coloquei a pastagem e não coloco o animal. Desse lado esquerdo, eu coloco o animal em pastejo. O que o animal favorece aí? Tá? Se eu tenho aqui um plantio direto, só com pasto, esse pasto segue crescendo, só que chega uma hora que ele não cresce mais. Você vê, ele estabiliza. Agora, quando eu tenho um animal pastejando a área, o que ele está fazendo? Está forçando o perfilhamento, esse pasto segue crescendo e raiz sendo emitida lá para baixo. Se eu colocar 1000 quilos de parte aérea no solo, 120 quilos vira matéria orgânica. Se eu coloco 1000 quilos de raiz, 220 quilos vira matéria orgânica. Quase o dobro vira matéria orgânica. Então, se eu tenho um animal em cima de uma área pastejando, está forçando o perfilhamento, está forçando a emissão de raízes e isso vai beneficiar o sistema. Olha essa foto aqui. Essa foto da esquerda é aquela área que eu não pastejei, que o animal não pastejou e da direita pastejou. O que é isso aqui? Eu peguei uma placa de prego, uma placa, e aí de madeira, a cada 5 centímetros eu coloco um prego, tanto na vertical como na horizontal, e coloco uma telinha. Furo uma trincheirinha no solo, cravo ela, corto, e isso levo para o laboratório, coloco dentro de uma caixa d'água com soda, um pouquinho de soda para ajudar a dispersar o solo, e eu venho lavando. Aí eu lavo bem devagarzinho, umas 5 horas para lavar uma placa dessa. Aí depois eu venho e tiro uma foto. Olha só, a foto da direita não tem pastejo. Olha a quantidade de raiz, a diferença na quantidade de raiz, quando eu comparo a foto da esquerda, da direita, que não tem pastejo, com a área pastejada. Quer dizer, eu estou mostrando que tem descida de raízes no perfil. E o que mais quando eu tenho o animal em área de integração? Vamos imaginar que a gente coloque um calcário na área de plantio direto. Eu não revolvo mais.
É igual uma pastagem, né? Para quem faz calagem, adubação, faz a lanço e superfície. Você não revolve mais o solo. Imagina uma situação que eu aplique o calcário na superfície. Uma área de integração, vamos supor soja, pasto. Dessequei esse pasto para plantar a soja. O que acontece? Eu dessequei o pasto, fica as raízes ali. Essa raiz, ela começa a apodrecer, os micro-organismos do solo decompõem essa raiz. Como eu vou fazer isso continuamente e não vou mais revolver o solo, essa raiz aqui apodrece, esses poros continuam no solo e esse calcário que você aplicou na superfície, ele pode descer. Outra coisa que eu tenho só em área de pecuária que não tem em lavoura, o rola-bosta. Para ter rola-bosta tem que ter fezes. E aí na área de lavoura só vai aparecer rola-bosta se tiver pecuária. Rola-bosta vai pegar as fezes dos animais, furar o canal, levar as fezes, e que nessas fezes ainda tem ovos de mosca, né? Mosca de chifre, essas coisas, e depois o que acontece? Esse calcário pode descer. Aí, só que isso acontece muito se vocês pegarem essas áreas, em área de integração que você cuida de qual princípio ativo você vai usar no vermífugo, você não mata o rola-bosta. E aí você começa a ver as fezes, tem áreas que tem tanto que as fezes ficam mexendo assim, né? E eles vão levando essas fezes para baixo e deixando esses canais. E eles aparecem. Eu tenho um primo aqui em Vera e ele começou a fazer integração numa área pequena e ele ficava cobrando minha esposa: ô Tânia, traz rola-bosta, pega lá no Gabriel, no meu cunhado lá no Pedra Preta. Ela ficava tirando foto. Ele: não, pega um pouco, traz uma caixinha e traz para mim, para eu soltar aqui. Aí ela esquecia disso, achava que ele estava brincando, daqui a pouco ele: não precisa mais não, já apareceu aqui também. Quer dizer, ele vai aparecer na área. Ele começa a ter esse tipo de efeito aí. E nós testamos isso, para não ficar só no negócio teórico, nós testamos isso na prática também. Eu vou mostrar 2 resultados para vocês. Isso aqui é um experimento de longa duração que a gente tem numa fazenda. Ele tem 21 anos que nós montamos. Nós montamos esse experimento em 2000. Então, a minha tese de doutorado foi aí em 2008. Então, tem um monte de teses que já saíram. Então, são 21 anos de experimento. Que até a ideia inicial era para provar para o produtor que o animal não prejudicava o sistema. E aí nós plantamos soja na safra, e na safrinha manejava o pasto a 10 centímetros, ou seja, alta pressão de pastejo, 20, 30, 40 e sem pastejo. Primeira informação que a gente teve é que quando tirava o animal, aumentava a densidade de solo. Plantava soja. Quando a gente ia avaliar depois da soja, a densidade já tinha voltado. Quer dizer, aumentava, diminuía. Por quê? Raízes. O sistema é vivo. Você começa a encontrar até minhoca em área de lavoura, como a gente tem muitos e muitos relatos ali, lá nos nossos experimentos, nas fazendas, começa a aparecer minhoca. Rola-bosta fazendo esse efeito, né, de furar buraco, aquilo ali aumenta a infiltração de água, aumenta a matéria orgânica no perfil. Mas nós queríamos, a ideia inicial era testar para mostrar o animal não prejudica o sistema. E aí o que a gente observou? Isso daqui. A gente avaliou, vou trazer só esse gráfico e um outro, que é para mostrar atributo de fertilidade do solo. Vocês sabem que a gente pega a análise de solo, aí o técnico ele vai olhar basicamente o quê? Primeiro, saturação. Então, o pH, a saturação por base está melhorando diversos outros atributos. E aí nós tínhamos aplicado o calcário lá em 2000, e em 2010 nós fizemos esse experimento. Nós coletamos 10 anos depois que foi feita a aplicação de calcário. Olha que coisa interessante. Essa linha azul
é aquela área sem pastejo. A linha verde é um pastejo moderado e a vermelha um pastejo mais intenso. A linha verde é um pasto manejado a 30 centímetros de altura e a linha 10 a 10 centímetros de altura. Olha o que aquela 10, ela estava perto de 70% de saturação por base 10 anos depois que foi feita a calagem. Quando você pega a área sem pastejo, ela já estava 35%. 45% eu ainda podia plantar soja, mas esse ano sem fazer calagem, porque o pH está bom, saturação por base acima de 50%, né? Na camada superficial, que é onde tem as raízes da soja. Por que acontece isso? É o animal promovendo pastejo, aumento de raiz, absorção de nutriente que às vezes vai descendo, ele vai puxando para cima. As raízes vão bombeando esse nutriente para cima e fazendo o processo de ciclagem de nutrientes. Um outro efeito bem interessante é esse daqui, ó. Nós pegamos as mesmas áreas e avaliamos o quanto eu aplicar o calcário na superfície, quanto esse calcário reagia no perfil. A gente sabe, se você ouvir falar muitos técnicos, eles vão falar, o calcário praticamente não desce no perfil. E realmente, quimicamente, ele não desce. Solubilidade muito baixa. Mas eu mostrei lá para vocês o que acontece na área de integração. Começa a mudar a dinâmica das coisas. E aí o que a gente começou a ver? Ó? Área sem pastejo, se eu pegar ela aqui, ó, olha só, o pH do solo e a saturação por base, são dois atributos de fertilidade, ele alterou quando eu apliquei o calcário em superfície e avaliei 18 meses depois, ele alterou até 7,5 centímetros só. Que é normal. Até nas faculdades o professor fala, vai movimentar de 4 a 5 centímetros por ano. Então, 18 meses, né? Tá na química ainda tradicional. Mas olha a área de integração. Ela chega, ó, pH até 20, saturação por base no pastejo moderado, alterou a saturação por base até 40 centímetros. Que é uma coisa que a gente não espera. Mas começa a ter umas coisas muito loucas quando você coloca o animal. Por exemplo, ele muda a química da argila que tem no solo. Eu até mandei para o professor Daniel, nós avaliamos, nós fizemos nesse experimento, nós coletamos o solo e fez uma avaliação lá na França, e a gente observou que a argila do solo começou a mudar quando tinha animais na área de integração. Então, são várias coisas, eu não trouxe aqui, mas nós temos avaliação de microbiologia, física, química, matéria orgânica. Não era objetivo, acho que o objetivo é mostrar para vocês que, fala, poxa, esse animal ele pode contribuir com esse sistema. E aqui eu tenho só mais acho que 3 slides para a gente terminar. E eu quero mostrar para vocês como o animal é importante na areia. Talvez aqui tenha algum solo arenoso também, né? Esse solo aqui, esse é um experimento que nós conduzimos lá no Instituto Mato Grossense do Algodão. O seu Álvaro Salles, que é o diretor do Instituto, ele nos procurou e falou assim, de Carlos, a única área que eu posso expandir algodão no Mato Grosso é em solo de textura média arenosa. É aquele solo que o cara planta só a soja ou é uma pastagem. Então a única forma de entrar algodão, porque as áreas top, as áreas de argila, todas já estão com algodão. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer alguma coisa. Aí nós testamos 5 tratamentos, montamos lá 5 diferentes combinações. A base deles, tá? Se vocês observarem aqui, ó, ano 1, 2, 3, a base dele no verão, em todos é soja. O cotonicultor, o cara que planta algodão, primeiro ele é sojicultor. Né? Primeiro ele é sojicultor e ele depois vai plantar algodão. Então todos os tratamentos entramos com soja. Nós deixamos um pousio,
é claro que é um tratamento ruim, isso aqui é para pesquisa mesmo, só para ter aquela referência, e um que geralmente o pessoal faz em solo arenoso, planta soja e depois uma braquiária para não deixar o solo descoberto. Tratamento 3, depois da soja, nós colocamos uma braquiária e consorciamos ela. Colocamos várias espécies. Colocou feijão calpi, trigo mourisco, níger, nabo. O tratamento 4, nós plantamos soja, plantamos pasto, só que nós não voltamos com a soja. Nós deixamos 18 meses pasto, sem animal. E o 5 é igual a esse 3, só que aí sim entra o animal. Aqui é uma integração lavoura-pecuária. Conduzimos isso no ano 1, 2017, safra 17-18, 18-19. Na 19-20, em dezembro, nós plantamos o algodão na areia, solo com 14% de argila. Plantamos esse algodão. Depois colheu o algodão, aí aqui no inverno não tem como plantar nada, né, porque aí já não chove. Voltamos à soja ano passado e esse ano, de novo, nós vamos voltar, a gente volta nisso daqui. Então, quer dizer, nós tentamos conduzir para saber, ó, dá para plantar o algodão? E aí, para nossa surpresa, um dia, nós levamos lá um pesquisador da Embrapa e o seu Álvaro estava junto. Então, nós entramos no experimento. O experimento a gente entra, lá no fundo é a integração, porque aí tem uma área, tem sua área maior. E aí nós entramos, estamos andando ali, conversando na lavoura de algodão. Aí o seu Álvaro parou, ele olhou para trás, olhou assim para frente e falou, o que tem de diferente aqui? Eu falei, por quê? Não, porque essa aqui é uma lavoura de 300 arrobas, essa daqui é uma de 180. Eu falei, o que o senhor acha que tem de diferente aqui? Ele falou, provavelmente teve mais adubação, você vê, é uma planta mais robusta, ainda estava nas maçãs, mais maçãs. Eu falei, não, a única diferença daqui é que aqui tinha um animal. E você via certinho, era um paredão onde passava a cerca, daqui à esquerda eram as parcelas que não tinha animal e à direita onde tinha animal. Aí ele pegou, tirou foto, nós avaliamos tudo, porque a pesquisa, não adianta a gente avaliar só a produtividade, a gente tem que saber por quê. A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, é falar, ó, esse resultado é por conta disso. Mas eu vou trazer para vocês só o resultado que importa economicamente, vamos dizer. Mas teve melhoria de microbiologia, de física de solo. Começou a surgir, eles foram lá coletar, eles fazem bioprospecção de micro-organismos. São aqueles micro-organismos que eles vão usar para controle biológico de praga. Onde tinha o animal, eles encontraram mais micro-organismos que foram prospectados para fazer controle biológico. Uma proporção de quase 50% a mais do que nas áreas que não tinham o animal. E aí o que a gente observou? Olha só, aquela área pousio, aqui é a produtividade de algodão em caroço. Aquela área de pousio, que era a nossa péssima, que a gente não recomendaria de jeito nenhum, que é não ter cobertura depois da soja, produziu 1.649 quilos, ou seja, um pouco mais de 100 arrobas. Prejuízo total, custo de produção de algodão entre 200 e 240 arrobas, né, por hectare é o custo de produção. Quando eu coloquei só o pasto, sem animais, olha, ele chegou a quase 200 arrobas. Então quase empatou, mas ainda tinha um prejuizinho. Quando eu coloquei o pasto consorciado, aí já deu 220 arrobas, 221 arrobas. Opa, aí já melhorou. Quer dizer, se o meu custo foi 200, eu tive pelo menos um lucrinho de 20 arrobas. Mas quando aquela área que ele falou que era uma área de 300 arrobas, foi uma área de 290 arrobas. Perto da média do Mato Grosso no ano passado, na areia. E aí quando nós fomos avaliar, porque nós no pleno florescimento do algodão, nós fomos lá coletando solo. Então nós avaliamos atividade biológica, enzimas. Vocês devem ter ouvido falar da Embrapa, falar de bioanálise, aquelas coisas. Nós avaliamos tudo isso. Física de solo, compactação. Avaliamos o DNA do solo, coletamos, mandamos lá para São Paulo, fizemos a avaliação metagenômica e elas todas indicando
uma melhoria considerável nas áreas que tinha a presença do animal. Por isso que tivemos essa resposta aí. E para finalizar, esse aqui é um outro experimento, até para mostrar para vocês como a integração, você pode trabalhar diversas possibilidades. Essa aqui é uma área de agricultura, tá? É a fazenda Guarita. Para quem foi ali em Rondonópolis, ela é a primeira fazenda indo para Campo Grande. Se já for no aeroporto ali de Rondonópolis, é a fazenda, o aeroporto é dentro da área da fazenda. Então é a primeira fazenda ali do seu Joel Strobel. Nós tínhamos a ideia, seguinte, é uma área já de agricultura consolidada. Vamos supor que vocês vão entrar com a agricultura agora. Vocês vão construir fertilidade solo. Daqui uns 5, 6 anos, vocês estão com a área com uma fertilidade relativamente boa. E aí imagina o seguinte, a ideia lá, ele plantava soja, colhia soja, planta braquiária e coloca animais. Planta a soja, aduba a soja, colhe a soja, planta o pasto, não aduba o pasto e coloca o animal. Esse é o padrão. O pasto fica por obra da natureza, né? Porque fala, não, o pasto produz bem. Não, ele produz bem mesmo, porque ele fica com resíduo da soja, ou é um solo de melhor fertilidade. Só que imagina o seguinte, eu mostrei lá para vocês que quando eu colhi 4.000 quilos de soja, levou embora 80 quilos de potássio, levou embora 60 quilos de fósforo. Aí eu planto o pasto e não coloco nada. Vamos supor que eu consiga produzir 15 arrobas por hectare nesse pasto. Levou embora 3 quilos de fósforo, 700 gramas de potássio. O que eu faço? Coloco 80 de fósforo e 80 de potássio. Mas levou embora 700 gramas. Aí quando levou embora 80, eu não coloquei nada. Parece ter uma incoerência na adubação. Por quê? Eu só estou priorizando lavoura. Então qual que foi a nossa ideia? Falei, seu Joel, vamos fazer o seguinte, vamos conduzir o sistema do Mato Grosso, que é esse daqui, ó, soja recebe fósforo e potássio e o pasto obra na natureza. Mas vamos fazer diferente, vamos pegar o fósforo e o potássio que ia na soja e vamos pôr ele no pasto, e não vamos pôr nada na soja, segundo tratamento. O terceiro, eu falei, vamos manter o fósforo e o potássio na soja, e vamos pôr um pouco de nitrogênio no pasto, safrinha, que é esse daqui. E o quarto, que é o que a gente gosta, coloca nitrogênio, fósforo e potássio no pasto. Tudo no pasto. E a soja não recebe nada. Lá no Paraná, o pessoal já faz a adubação de 100% do nitrogênio, do milho, no pasto. Então, na hora de plantar o milho, não aduba com nitrogênio, adubou todo o pasto de inverno. E produzindo milho igual. Não produziu um saco a menos. É até um produtor que ele já faz isso, que eu vou sempre, essas vidas no Paraná, eu vou na fazenda dele, e nós estamos começando uns trabalhos lá no Paraná, lá no Piauí. Tá, e aí o que aconteceu? Eu pego o fósforo e o potássio, que eu ia gastar na soja, coloquei no pasto. Só que se vocês forem lá, numa revenda, e falar, eu quero um adubo de pasto, geralmente o vendedor vai te dar um adubo com mais fósforo. Porque o fósforo ajuda a formação de raiz, o desenvolvimento mais rápido da planta. E aí, qual foi o nosso resultado com isso? Olha só. Primeira taxa de lotação. A média de lotação nos pastos safrinha, no Mato Grosso, é por volta de 1,5 A por hectare. 1 A por hectare e meio por hectare. Uma vaca e meia, vamos dizer assim. Nós manejamos numa metodologia de manejo de pasto, que ela é um pouco diferente, no outro momento a gente até pode conversar sobre isso, que é o rotatínuo. Ele não é contínuo e não é rotacionado. Tá? Esse é rotatínuo, é uma metodologia nova. Quando eu não coloquei nada no pasto, taxa de lotação 2,7 UA. 130 dias de pastejo,
de abril a agosto com média de 2,7 UA. Quando eu pus fósforo e potássio foi para 2,9, nitrogênio no pasto 3,2 e nitrogênio, fósforo e potássio 3,4. Essa daqui é a média de 2 anos, tá? Que foi 19 e 20. A desse ano eu ainda não coloquei, meus alunos estão terminando de tabular. Mas, isso aqui é a média de 2 anos. Olha só o quanto eu aumento a taxa de lotação se eu faço uma adubação no pasto, lá na safrinha. Mas adubar pasto é colher mais pasto. Então eu tenho que ajustar bem a colheita desse pasto também. Porque se eu adubar e não colher direito, eu tomo mais ferro ainda. E a produção animal? Produção animal, onde eu manejei bem o pasto, sem pôr nada de adubo, 14 arrobas por hectare. A média aí de boas fazendas no Mato Grosso, na safrinha, 7 arrobas por hectare. Média nacional, perto de 4 arrobas por hectare. Então imagina, por ano, aí eu pego em 3 meses e pouquinho, 4 meses e pouquinho de pastejo, 14 arrobas. Mas quando eu puxei, eu não alterei nada na minha adubação, eu só puxei o fósforo e o potássio que eu ia pôr na soja e puxei para o pasto, 15 arrobas por hectare. Se eu coloco o nitrogênio, 15,9, se eu coloquei toda a adubação no pasto, quase 17 arrobas por hectare. Só que assim, é um manejo, tem aquele cuidado que o agricultor tem com a soja, soja não, pensa no algodão, que ele monitora quase todo dia para ver se não tem pulgão, se não tem mosca branca, se não tem trips. É isso que nós fizemos na pecuária. Meus alunos iam lá de 2 em 2 dias na área, ver como que estava a altura. Se o pasto estava, eu queria manejar entre 24 e 40. Se o pasto estava, eu tinha colocado com o animal quando estava com 30 centímetros. Se ele foi lá daqui 2 dias, o pasto estava com 33 centímetros, na média, está sobrando pasto, porque eu coloquei animal e ele seguiu crescendo. Ah, está com 36 da outra vez? Vamos pôr animais. A gente colocava animal. Enquanto estava chovendo, potencializando produção. E aí nós conseguimos essa produção. E a soja? A soja no primeiro ano não teve diferença na produtividade. Foi um ano ruim de chuva, choveu 240 milímetros na lavoura, precisava de 500, choveu 240. Produtividade ruim para todo mundo. 37 sacos. A área da frente dele, que ele errou o manejo de pasto, deixou o pasto crescer demais. Quando entrou, o pasto dele, um piatã, estava com 1 metro. Quando o gado entra, vai tombando. Quando ele foi plantar a soja, já dá problema na plantabilidade, já dá envelopamento de semente, estiola, a planta vai, aquela canelona, produziu 7 sacos a menos do que a área do experimento, exatamente na frente. Aí esse ano, a safra 2021, o que aconteceu? A gente choveu bem. Naquela área ali sem pastejo, sem adubação nenhuma no pasto, 67 sacas por hectare. Aqui recebeu fósforo e potássio, 71. Aqui recebeu N, 73. E aqui recebeu nitrogênio, fósforo e potássio, 75 sacas de soja. Então, onde recebeu a adubação, no pasto, produziu pelo menos 5 sacas a mais de soja. Tem tudo, nós temos explicação para isso, não foi o acaso, né? Porque aí nós avaliamos o porquê. Aí mudou a microbiologia, mudou a enzima que libera fósforo, que faz disponibilizar fósforo quando a gente aduba pasto. Diminuiu a incidência de planta daninha, porque como o pasto forma muito rápido, não tem tempo de vir a planta daninha e multiplicar essas sementes. Então a incidência na lavoura acaba sendo menor. E tudo isso refletiu para uma melhor produtividade da soja também. Agora minha aluna de mestrado, ela defende, agora em setembro, ela fez a avaliação econômica disso. Ela está fechando a avaliação. Tá, e se eu adubar, se eu colocar um pouquinho mais, se eu colocar o nitrogênio, qual o impacto disso no financeiro? Né?
Porque o fósforo e potássio não vai ter mudança. O produtor simplesmente deixou de adubar a soja e adubou o pasto. Agora, se eu colocar o nitrogênio, eu tenho um investimento. Mas 3 arrobas, quase 4 arrobas a mais por hectare, a R$300, né? A conta é fácil de fazer, com certeza ela se paga. Bem, gente, a ideia principal era trazer essas... É uma fala rápida, mas para trazer para vocês essa questão do sistema integrado, que em área de pecuária é muito mais fácil você começar a integração do que o lavoureiro começar a integração. Porque você pega um lavoureiro, ele tem todo o maquinário. Ele tem uma semeadora, um trator, uma colhedora, 3 milhões de reais, talvez. Vamos pensar numa área de 1.000 hectares, 800 hectares, 3, 4 milhões de reais, talvez hoje um pouco mais, ele vai lá e compra essas máquinas. Um pecuarista. Agora o agricultor, se ele tem 1.000 hectares para fazer a integração, viu aí a taxa de lotação, vamos pegar que ele vai colocar 5 animais para recriar, a R$3.000. 5 animais, vezes 1.000, né? 5.000 animais, vezes R$3.000. Dá algum dinheiro, né? Então imagina, igual o seu Joel fala lá, ele falou, de Carlos, eu não faço em 100% da minha área integração porque eu não tenho dinheiro para comprar os animais. E o pecuarista, ele tem esse animal. É uma conta fácil de fazer. Então é mais fácil, financeiramente, é claro, porque aí para os dois lados vão ter adaptações, né? Um está acostumado mais com a pecuária, outro mais com a lavoura, tem adaptações. Mas a questão financeira, aquisição de animais, o pecuarista sai na frente com relação a isso. Que é mais fácil, e tanto é que hoje, nas últimas avaliações, a maior adoção de sistema integrado é por parte de pecuaristas ao invés de agricultor. Então, muitos pecuaristas estão adotando o sistema, seja para recuperar pasto, aí ele começa recuperando pasto, pega gosto pela lavoura, daqui a pouco a fazenda toda está integrada. Né? A fazenda Gravataí, que é do Grupo Polato, era do Grupo Polato, eles desmembraram, eles eram agricultores. Aí começaram lá, o Caetano começou fazendo aquela integração soja, milho consorciado, e colocava animais. Aí ele falou, não, vou pegar 300 hectares para testar. Onde ele consorciou o milho com a braquiária, em relação ao milho solteiro, produziu 3 sacos a menos de milho. Aí ele falou, olha, tá vendo? Esse trem não vai dar certo. Já produzi menos milho. Na época o milho era R$12. Então R$36 ele perdeu por hectare. Aí ele colocou animais, produziu 1 arroba por hectare. Na época a arroba estava uns 140, 150. Quer dizer, os 36 ele já ganhou na arroba que ganhou. E quando ele plantou a soja em cima de uma cobertura, e é comum vir veranico aqui na época da chuva, né? Ele produziu quase 5 sacas a mais de soja a R$60. Quer dizer, perdeu 3 de milho a 12, mas ganhou 5 de 60, mais um arroba de animal. Ele começou a tomar gosto. Hoje a fazenda dele 100% é integrada. São 10.000 hectares, onde ele tem próximo de 3.000 hectares com pecuária permanente. Aquelas áreas mais arenosas ele deixa pecuária, faz um semi-confinamento. E os 6.000 hectares de lavoura, 100% integrado com pecuária. Ele colhe a soja, comprou uma semeadora de grão miúdo para semear pasta, ele não joga lanço mais. Pegou tanto gosto que ele comprou 2 conjuntos. Trator, aquele negócio deve ter uns 30 metros, um negócio monstro. Aí ele vem colhendo a soja e já vem com ela plantando atrás, semeando, né? Porque o Pierre, que é o presidente da Unipasta, ele fala, semente você semeia, jogar você joga lixo. E por quê? Hoje o preço no Piatã, não sei como está aqui, mas lá vai chegar a R$50 o quilo do Piatã. É por aí.
R$ 50 o quilo. Se eu coloco a lança, eu tenho que jogar uns 10 quilos às vezes. Se eu coloco na linha, 4, 5 quilos já é suficiente. Então tem alternativas, né, para ficar mais barato e você utilizar menos de insumo. Na verdade, eu queria mostrar para vocês que é possível, tem tecnologia, né, tem um grupo aí que pode contribuir, que está aí com vocês e que também se precisar a gente está à disposição, mas que é possível se integrar. O importante é planejamento. E isso acho que vocês estão cansados de fazer. É só um novo planejamento e uma nova atividade, mas que ela é extremamente lucrativa e quem faz dificilmente volta atrás. Dificilmente quem integra deixa de integrar. Então, basicamente era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aí à disposição para a gente conversar. Professor, eu não sou agrônomo, não sou nem da área, eu tinha uma ideia errada a respeito do desenvolvimento radicular do desenvolvimento da parte aérea. Para mim, que quanto maior a parte aérea, maior o desenvolvimento radicular. Aí o boi vem comendo a parte aérea, as folhas, e a raiz vem diminuindo. Eu carregava isso comigo, né, nesses 22 anos de vida, essa ideia. E pelo que o senhor falou aí... É totalmente o contrário, né? Mesmo nesse solo degradado nosso de braquiária... O que acontece? A fisiologia é essa. A fisiologia é o seguinte, ela não muda para qualquer situação. A planta está crescendo, ela está desenvolvendo raiz, só que chega um momento que a taxa fotossintética da planta diminui. Diminui por quê? Porque o que faz fotossíntese, o que faz produzir parte aérea e raiz é folha. Quanto mais folha, placa solar, a luz do sol é captada. Então a planta está crescendo, está captando. Só que ela começa a crescer demais, já começa a sombrear embaixo. Então se começa a sombrear as folhas de baixo, aquela folha já não realiza tanta fotossíntese. Como consequência, a taxa fotossintética líquida, ela cai. Ela cai nos dois extremos. Ela cai quando o pasto está muito alto ou quando o pasto está muito rapado que não tem folha. Então o excesso de folha começa a sombrear, diminui fotossíntese. A falta de folha diminui fotossíntese. Nesse ponto, o que acontece? Chega uma hora que a raiz ela não vai acompanhando mais parte aérea. Agora, quando você tem uma condição de um pasto muito rapado, seja ele na integração ou não, você vai rapando o pasto. O que acontece? Aí a taxa fotossintética ela é bem menor, porque os dois são extremos, mas quando tem muita folha, ela ainda está realizando fotossíntese. Ela é maior do que quando está muito rapado, quando não tem folha. Aí o que acontece? Aí a planta começa a pegar energia, né? Pegar metabólitos da raiz e jogar para a parte aérea para tentar rebrotar. E aí começa a morrer raiz. Aí nesse extremo, quando o pasto está muito rapado, realmente começa a morrer raiz. Não é nem que ela diminui. Aquelas que estavam crescendo, elas, como ela está transferindo as reservas para a parte aérea, ela começa a morrer. Tá? Mas quando eu tenho um animal pastejando, o que acontece? Tanto é que se você formar o pasto, tem gente que fala, dá um primeiro corte com uma bezerrada mais leve e tira. Porque para esse animal comer essa parte aérea e começar a perfilhar. Ele corta a parte apical e isso favorece a liberação de alguns hormônios que vai fazendo essa planta perfilhar mais. Cada perfilho que cresce é uma raiz para baixo. E quando o animal segue comendo, se você manejar numa altura boa para o animal e boa para a planta, ela continua fazendo fotossíntese e jogando reservas para a raiz, porque ela tem energia suficiente para soltar o bicho, para comer. Para saber, olha, vamos supor que eu dava 30 minutos para ele comer. Eu pesava ele antes de soltar ele para comer e soltava ele em diferentes alturas. Depois de 30 minutos eu pegava, que é bem próximo da estação alimentar desse animal. Eu prendia ele e pesava. Tá? Em qual altura ele comeu mais comida naquele mesmo tempo?
Opa, é tal altura. Vamos supor, para a braquiária, nós definimos que até 40 centímetros era onde ele dava um bocado e ele captava 1 grama de matéria seca. Acima de 40 ou abaixo de 24, cada bocado ele captava 0,673 gramas. Vezes 30 mil vezes no dia que ele faz isso, é quase 30% na redução de cada bocado. E aí nós também fizemos o quê? Rebaixamos o pasto e soltamos os animais para saber. 24 por quê? Porque soltamos o animal, ele ia lá captando. E soltava naquele tempo. Quando a gente observou uma altura que a partir dela, abaixo dela, quando o animal dava o bocado, ele captava menos do que a altura máxima que a gente tinha estabelecido, era a altura que você não podia deixar o animal comer. Quer dizer, a gente olhava o animal, isso tem todo um aparato, um GPS, usava iPhone, tem um sensor de movimentos mandibulares para captar isso. O animal emite diferentes sons em diferentes estruturas de altura de pasto. E aí a gente definiu o que o animal queria comer. E depois, como a gente começou a avaliar a planta, nós observamos que as alturas que o animal queria comer é a mesma altura que a planta respondia muito mais em produção. Porque, é claro, se você pega na África, aqueles animais, a nossa base forrageira é da África, aqueles animais, eles não comem até rapar o negócio. O herbívoro, o bovino, ele coevoluiu com a forrageira, então ele sabe até onde ele pode comer. E aí a gente chega no animal e pergunta para ele, o que você quer comer? Esse pasto, eu quero comer essa parte aqui. E aí nós manejamos, por isso que eu falei que meu aluno ia lá de 2 em 2 dias, nós manejamos a estrutura de pasto para que em cada bocado ele capte o máximo de comida, para que ele gaste o menos tempo possível pastejando. Ele vai ficar ruminando, ele vai ficar descansando, andando o mínimo possível, para reverter isso em ganho de peso. A gente chega, porque muitas vezes no rotacionado, por exemplo, a gente coloca o pasto lá a 90 centímetros, um mombaça, deixa abaixar lá 7 dias, o trem abaixa, ele começa a comer ponta de folha, depois meio, daqui a pouco está comendo talo. É como se você chegasse na churrascaria, o cara chega, linguiça? Você, não, obrigado. Come a linguiça? Não, você vai comer linguiça. É o que a gente faz com o animal. A gente não perguntou para ele o que ele queria comer. A gente acha que aquela altura é boa, mas por quê? Porque a gente quer aproveitamento de pasto. Você vai calcular, você vê o cara, calcula aí 60% de aproveitamento de pasto. Você pode pegar, então, se o pasto está a 1 metro, reduz ele para 40 centímetros. E não é isso. A gente observou que o rebaixamento ele é de no máximo 40%. Então, se é um pasto que está a 1 metro, não vai estar aí, porque o mombaça, que seria o mais alto, a gente maneja ele a 70. 70,42 o mombaça. Um piatã, paiaguás, marandu, 40,24. Na média. Na média por quê? Porque o pasto que ele é bonitinho, que ele está ali todo na mesma alturinha, não é bom. Porque o animal não está selecionando. Você vai no restaurante, geralmente lá vai sobrar mais beterraba, se tiver jiló, sobra. Porque você não quer comer, o animal é a mesma coisa. O animal ele não quer comer onde ele urinou, onde ele defecou. Então o pasto ele tem que ser heterogêneo. Tem que ter alto, tem que ter baixo. Tem que ter hora que o animal ele tem que ir lá buscar um pouquinho de fibra. Na integração é muito comum isso. O animal está comendo 21% de proteína, uma folha de piatã. Ele vai precisar comer ali algo de 10, de 9, para regular isso. Então ele abaixa um pouquinho mais o pastejo. É normal. O pasto bom é o pasto heterogêneo. Não é aquele pasto que parece que veio assim. Às vezes tem um técnico, parece que foi cortado com a régua. Não pode ter. O animal tem que ser seletivo. Ele tem que expressar o comportamento dele, que é a seletividade. Não tem que ter pasto alto, baixo, ele vai ter que variar. Por isso, quando fala em altura média, vai ter, você pegar um pasto média de 35, vai ter alguma medida ali, se você for fazer, que ela está a 15, está a 10, vai ter um pedaço ali que às vezes está com 50.
Porque o animal é assim. Mas quando ele expressa o comportamento dele, ele dá o que a gente quer, que é carne, que é leite, que é dinheiro no bolso.